pessoal? Eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês essa noite, porque tem um texto que ele é repetido algumas vezes na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ele está em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele está em Gálatas, no capítulo 3, ele está em Hebreus, no capítulo 10, ele está em Romanos, no capítulo 1, que é: o justo vive ou viverá pela fé. É interessante que algumas traduções falam viverá, algumas traduções falam vive, algumas traduções falam o justo vive na fé, mas não importa, o Espírito é uma coisa só. O que está dizendo é que existe um modo de vida segundo Deus, que ele só acontece na fé, pela fé, através da fé. Então, quando esses textos se repetem em lugares diferentes, eles afirmam que existe um modo de existir na vida e um estilo de vida que só acontece pela fé. E pensando sobre isso, quando você olha hoje para os dias atuais, você nota, e cada dia mais sociólogos, antropólogos, historiadores têm notado e percebido, tem sido objeto de estudo, o crescimento gigante dos ambientes religiosos, seja católico, evangélico, seja evangélicos pentecostais, neopentecostais, que o aumento é exponencial. Mesmo os católicos que antes se diziam não praticantes, hoje o aumento daqueles que estão se dizendo praticantes cresceu muito. O ambiente dos carismáticos cresceu muito. A própria figura do Papa Francisco, que é um vozinho bonitinho, atraiu muita gente para o catolicismo novamente. E não somente esse ambiente dentro do cristianismo, vamos dizer assim, mas fora dele, a busca das pessoas por uma espiritualidade, seja de padre, pastor, monge budista, coisas distintas, mas que demonstram uma busca maior das pessoas, um anseio maior por algo meio que metafísico, que transcende o natural, uma busca do que aquilo que você e eu, de maneira imediata, olhamos e falando, o pessoal está crescendo na fé, buscando fé, e olha que coisa linda, né? Então, se de um lado eu ouço o Evangelho falar em o justo vive pela fé, em contrapartida eu olho e vejo um aumento dessa busca de espiritualidade e supostamente fé. Mas, de maneira paradoxa ao que a gente olha de maneira social, lá em Lucas, no capítulo 18, Jesus ele fala assim, ele afirma, ele pergunta de maneira retórica, ou seja, afirmando como uma pergunta, que nos dias que o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Parece meio contrassenso diante do ambiente histórico que a gente vive, Jesus olhar e falar, vocês estão achando que está crescendo? Eu estou dizendo que está diminuindo. Vocês estão achando que esse auê social em busca de algo que transcende sobre algo maior, isso é fé? O Evangelho fala que Jesus afirmando que, olha, está diminuindo, está difícil achar fé na terra. E por mais que pareça um contrassenso, e a gente, quando você compara o que a gente vê e vive e experimenta diante daquilo que Jesus declara
com essa questão afirmativa, vamos dizer assim, que será que tem algum tipo de fé? Será que as pessoas realmente estão encontrando e buscando e vivendo em fé? Mostra que eu acho que aquilo que nós chamamos de fé não é. E interessante que algumas semanas atrás eu ouvi um dos historiadores mais famosos do momento aí, que é alguém que até se diz ateu, mas ele é especialista em religiões, que é o Leandro Carnal. E ele, dando uma palestra no Café Filosófico, ele disse algo que eu achei de uma perspicácia enorme, porque ele declara algo que o Evangelho afirma o tempo todo. Ele compara esse ambiente de busca de uma fé que a gente chama de fé, que é essa fé contemporânea, essa fé dos nossos dias, ele chama tudo de uma fé customizada, líquida, segundo aquele sociólogo Bauman, mas customizada. Quem conhece esse termo customização sabe que é a personalização com a minha cara, né? Então, o que seria essa fé customizada? É quando eu crio para mim um Deus que me agrade. Ou, vamos dizer que eu não sou monoteísta, uma divindade que atenda os meus caprichos. O aumento que a gente chama de fé é um aumento dessa fé customizada, dentro do ambiente religioso ou fora dele, onde as pessoas estão buscando, e eu falo as pessoas, mas a gente sempre tem que olhar para nós, não adianta eu querer analisar o Léo, eu tenho que me analisar. O que eu estou buscando? As pessoas estão buscando de maneira individual ou em manada essa divindade, esse poder, esse divino, esse Deus, esse Jesus, esse algo que ele chama de fé, mas tem que ser conforme o desejo e o interesse dele. Por isso que ela é uma fé customizada, ela é uma fé que faça o que eu quero, que atenda os meus sonhos, que realize os meus desejos, que não me critique nos meus defeitos, que feche os olhos para as minhas safadezas e que bata sempre nas minhas costas, me encorajando mesmo quando eu seja um panaca. Porque ele é um Deus customizado, ele é uma fé customizada. Só que o problema disso, porque a visão que ele traz e é completamente complementar ao que Jesus afirma, é que essa fé customizada, líquida, que seria essa fé contemporânea dos nossos dias, é aquilo que Jesus não chama de fé. Porque durante muitos anos, vamos pensar nos ambientes religiosos que muitos de vocês viveram ou ainda vivem, se pensava em alguém de fé, falava o quê? Chegou um homem de fé, 50 anos atrás, se imaginava ou uma freirinha, na boa, ou um padrezinho franciscano, ou um cara de terno, ou as mulherzinhas com os coquinhos, uma coisa muito estereotipada, muitas vezes brega, mas com aquela roupinha, era um estereótipo de comportamento, de vestimenta, de coisas que essa pessoa não bebia, aonde lugares que ela não ia, músicas que ela não ouvia. Esse era o estereótipo de homem e mulher de fé. Era aquela pessoa mais dentro de um padrão comportamental, de costumes, de uma cultura, se enquadrava. Mas de 1970, 80 para cá, isso foi mudando. E não foi mudando sutilmente, foi mudando drasticamente dentro de nós. É muito mais difícil para a gente entender, porque a grande maioria daqui, como eu,
já nasceu nessa mudança realizada. Então a gente não tem nenhuma referência se você não estuda a história. A gente começou a assimilar que homem e mulher de fé já era uma pessoa que não tinha problemas, que não ficava doente, que não tinha dificuldades financeiras, e era uma pessoa que vendia uma felicidade histriônica, que ria para o teto, que tinha para doar, para emprestar, nunca passava dificuldade. E isso, principalmente nos Estados Unidos, e que depois pegou feio aqui no Brasil, que é a que a gente conhece, no ambiente religioso como teologia da prosperidade, foi corrompendo de maneira perversa e promíscua a nossa concepção do que seja fé, do que seja um homem e uma mulher de fé. Só que isso, consciente ou inconscientemente, entrou em todo mundo, seja ele religioso ou não. Quer saber como quer você ver com que isso é com que habita a sua mente? Se você vê alguém passando depressão, ou falindo uma empresa, ou de ficar separando no casamento, ou com dificuldade financeira difícil, você não olha para aquela pessoa e fala: esse é um homem de fé. Agora, se o cara chega de Porsche, com uma mulher estonteante do Instagram, aquela coisa que faz selfie, e bombado de academia, e vestido com Armani, você fala: esse daí tem que dar testemunho de tanta fé que essa pessoa tem. Lógico que eu exagerei aqui na coisa, mas é assim que, bem ou mal, todo mundo pensa. Porque você e eu, a gente, sem querer, querendo, consciente ou inconscientemente, isso foi penetrando dentro de nós, e a gente, mesmo fora do ambiente religioso, começou a assimilar essa fé customizada, essa fé líquida, essa fé supersticiosa, essa fé que está ligado a essa felicidade de Hollywood, de filmes e novelas da Globo, aquela coisa que para eu ser um homem e uma mulher de fé, como é que eu vou falar para o Léo que eu estou mal na minha vida? Ele vai achar que eu não tenho fé. É assim que a gente pensa, é assim que a gente crê, e é assim que a gente vive. Lógico, meu amigo, que existe, até para você separar na sua mente de maneira somente semântica e de explicação, que no final as palavras vão ser as mesmas, mas existe uma fé que eu sou chamado a viver, onde o Evangelho fala: o justo, ele caminha nesta vida, segundo Deus, pela fé. Em contrapartida existe, e essa fé aqui, Jesus fala: olha, está difícil de eu achar. Só que existe um crescimento gigantesco entre nós e em nós, dessa fé de uma divindade, de um divino, que às vezes, por você morar no Brasil, que é um país cristão, que se diz cristão, você atribui essa divindade um nome de Jesus, mas que bem de pertinho de Jesus não tem absolutamente nada. E essa fé customizada, contemporânea, a gente pode chamar, até para você separar isso na sua mente, somente de crença. E essas crenças a gente vai somando e crescendo em nós por culturas que a gente vive, ambientes que a gente se relaciona, aquilo que a gente vai ouvindo, vai assimilando psicologicamente, pelo trabalho, pelas pessoas de influência sobre nós. Tudo isso vai formatando em nós esse sistema de crenças, e que nós chamamos de fé.
E obviamente que todo ser humano, todo homem e mulher que for obstinadamente determinado, tiver uma fé, uma crença, vamos dizer assim, convicta por conquistas, por alcançar coisas, essa pessoa vai alcançar aquilo. O livro de Gênesis diz assim, que Deus, se referindo àquele povo na Torre de Babel, falando: olha, tudo que o homem intentar dentro dele, ou seja, tudo que com convicção de crença ou de fé, o homem se determinar, ele consegue. Provérbios 23 fala que como o homem determina e pensa e crê dentro dele, ele é assim. Então, mal ou bem, quando você vê seminários crescendo, livros vendendo a rodo, palestras, vídeos no YouTube, ambientes religiosos, tudo em crescência exponencial, em nome de uma fé contemporânea, é porque as pessoas estão buscando por algo, porque elas querem que essa divindade, esse Jesus, esse Deus, esse Alá, esse alguma coisa aí, realize o que ele busca. Seja um casamento, seja uma empresa, seja um carro, é sempre uma conquista para o lado de fora, sempre da cara para fora. Seja o braço que ele precisa que seja curado, um Deus headhunter para achar o emprego, um Deus cupido para achar o marido, um Deus Wall Street para o dinheiro dele prosperar, um Deus médico para que ele cure o rim dele, um Deus, e assim a gente vai criando para nós essa customização, essa fé, esse sistema de crença que afague os nossos sonhos, desejos, ilusões, miragens de felicidade. E como eu disse, se você se determinar a aprender um sistema de crença, a sua mente é extremamente poderosa. A mente humana é extremamente poderosa em si mesma. E crie um sistema de crença, seja convicto, persevere e se determine, meu amigo, eu digo para você, à luz do próprio Evangelho, você vai conseguir. Mas a questão que fica para nós é: a que custo? Isso custará o que dentro de você? Essas conquistas do lado de fora, esses alvos altos, esses sonhos mirabolantes, essa coisa toda patrocinada por aquilo que você chama de fé, te levará a certos lugares e você chegará lá, você vai olhar e falar: o que me custou chegar aqui? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje, sobre o perigo dos males dessa fé contemporânea, que você e eu assimilamos para nós como fé, e colocamos até Jesus no pacote, porque existe uma fé que eu preciso caminhar nela, mas eu preciso entender se é isso que eu estou caminhando. Porque o primeiro mal que eu preciso que você entenda, que é esse modo existencial dessa fé contemporânea, de um Deus, ou de uma divindade que realiza os meus desejos, é que ela vai me infantilizar. Essa fé, ela infantiliza você e eu. O que eu quero dizer com isso? Quem tem filho ou convive com criança, sabe como que criança é? Ela quer na hora, do jeito dela, senão ela fica brava, ela é instável, ela acorda rindo, 30 minutos depois ela chora, 40 minutos depois ela está rindo de novo. Ela é uma montanha russa de emoções, porque ela é infantil, ela é uma criança. Às vezes a Alice tem um chilique dela e a gente brinca assim: nossa, parecendo uma criança, porque ela é uma criança.
problema é quando eu digo isso da Júlia, com seus 30 e tantos. O problema é quando eu digo isso de mim mesmo, quando o chilique é meu, com 34. Porque ali se eu pego na orelha e ponho de castigo, e quem faz isso comigo? Ali se eu dou um tapinha na bunda, ou dois, e deixo no quarto, e comigo. E uma característica dessa infantilização existencial, que esse modo de caminhar, desse sistema de crença que a gente absorve, e que você e eu absorvemos, e a gente tem que detectar em nós, essa infantilização, uma característica disso é a pessoa ela é completamente guiada por emoções. Ele é refém do que ele sente. Ele é refém do que ele está sentindo naquele momento. E isso de maneira geral, mas no ambiente religioso, isso entrou de uma forma gritante como herança do ambiente pentecostal e neopentecostal, onde até Deus eu preciso me arrepiar para dizer que Ele está ali. Algo é de Deus quando eu choro, caio no chão, saio latindo. Algo é de Deus quando alguém voa. Algo é de Deus quando tem relâmpago. Algo é divino quando me dá um frio na espinha. E a pessoa ela vive refém de emoções. Ela vive e volto a dizer, a gente fala a pessoa por maneira de explicação, mas é porque a gente é assim. A gente é infantil. A gente trata o outro mal porque a gente está de mau humor. A gente não está se sentindo bem, então a gente vira um bicho. E isso é coisa do quê? Não é? É de criança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou: olha, eu queria falar com vocês como adultos, mas vocês têm 40, 50, 60, mas vocês são crianças. Porque há entre vocês inveja, há entre vocês fofoca, há entre vocês o meu é melhor, o meu é maior, eu sou desse grupo. Onde há esse tipo de imaturidade, de instabilidade emocional, ali há uma criança, mesmo que essa criança tenha 59. E essa fé contemporânea, essa fé que é só uma crença por um poder, por uma divindade, pelo universo, por uma força metafísica, ela faz a gente ser infantil porque é uma divindade, é um Deus, é um Jesus que realiza tudo que eu quero. Que não importa se o outro se arrebenta, eu quero. Não importa se todos os vendedores vão falir na minha empresa, eu quero bater meta, vender sozinho. Não importa se o casamento da outra vai destruir, mas eu quero aquele homem. Não importa, sabe criança que não importa um amiguinho que ela quer ela? Assim é a nossa maturidade de fé. Que não importa se o outro se arrebente, não importa se eu me arrebente daqui a alguns anos por essa escolha, mas eu quero e acabou. Senão eu choro, senão eu dou um pitizinho. Dá tudo certo? Isso mostra a infantilidade que a gente vive, que a gente, ou é só eu que dou esses chiliques? Ou é só eu que tenho crises porque não funcionou do jeito que eu queria? A gente é muito patético. E a gente chama isso de viver em fé. E coloca Jesus nesse pacotão. Qual que é outra característica da criança? Extremamente egoísta, narcisista, que tudo sou eu, egocêntrico, o que vale é o que eu quero, o meu sonho, o meu desejo, e sabe, oração, eu tenho pavor de ouvir esse tipo de oração, que me dá uma agonia, porque eu fico imaginando o que vai virar aquela pessoa pensando e crendo e orando daquele modo, sabe? Não, é o Deus que poderoso chefão, o papaizão que vem bater nos amiguinhos,
que é o Deus que vai pesar a mão no meu vizinho, porque o meu vizinho buzinou e bateu no meu carro. E o Deus que vai pesar a mão naquela mulher que trabalha comigo, porque ela é louca. Não interessa, porque eu quero. Porque o papai é assim. É uma infantilidade. E este tipo de fé, que a gente chama de fé, e que Jesus fala, é só uma crença supersticiosa, cultural, assimilada pela frescura da nossa vida, só gera gente infantil. Segundo mal que se estabelece em nós, é que não somente nos infantiliza, como nos fragiliza. Nos torna extremamente frágeis. A gente não aguenta o tranco de nada mais. A gente brinca, né? A gente vê no Facebook, geração Nutella, mas é uma Nutella geral. Ninguém aguenta um pum que desmorona. Ninguém aguenta um chacoalhão, porque é interessante que Jesus, falando com os discípulos, ele fala que a tempestade vem sobre todo mundo. Todos, o cara bom, o cara ruim, o cara safado, a santa, a promíscua, o injusto, todo mundo na existência que não vive num conto de fadas tem que lidar com as tempestades. Só que você que criou para si essa divindade customizada, essa divindade que te protege e que é um poder contra o mal e não sei o que, como você vive num mundo paralelo, quando o bicho pega na tua cabeça e pega para todo mundo, você desmorona. Porque Jesus fala, olha, a tempestade vai vir para todo mundo, o que vai diferenciar é aonde o seu ser estaria edificado. Porque o seu ser, a sua casa existencial pode estar na areia ou na rocha. Porque a tempestade vai vir para os dois, para o da areia e para o da rocha. Só que eu não sei como que a gente assimilou que não é assim. Que só dá acidente na família de ateu. Que só dá câncer em gente que fuma. Porque eu que nunca fumei, não posso ter. Que só dá depressão em gente promíscua. Eu que sou do convento tenho que viver tranquilo. Que só empresa que fale é empresa de gente com falcatruas. Meu amigo, a Avenida Atlântica aqui, ó, é a prova que isso não é bem assim. Tá cheio de gente safada morando em coberturas. Tá cheio de gente promíscua morando em duplex de 10, 15 milhões. Só que a gente assimilou essa mentira iludida de que não, de que o Deus que eu criei para mim não somente me infantiliza, mas como ele me fragilizou para as intempéries da vida. Então eu sou uma pessoa frágil, eu não estou preparado para a bagaça que é esse mundo, para esse mundo que é injusto, para lidar com pessoas que são más, porque eu sou mau. Então não somente eu me torno infantilizado, como eu me torno fragilizado. E mais do que isso, esse tipo de fé contemporânea frouxa, que é só uma crença mística e supersticiosa, também me faz traumatizado e duro. Porque no início eu só sou um empolgado, uma criança infantil. Depois eu continuo nessa caminhada e sou frágil, porque eu não tenho resistência interior nenhuma. E terceiro, amigo, com o tempo o bicho pega para todo mundo, e quando o bicho pegar para o teu lado, você vira um ser amargurado, traumatizado, e vai atribuir tudo isso a um Deus que você diz crer.
devia até ateu, cínico, amargo. O último do IBGE que saiu, diz que tem de quase 20 milhões de ex-evangélicos. Fora os que estão lá dentro, mas não suportam. Só que a grande maioria, e eu falo isso, amigo, não é só porque eu vi o Caio falar, mas porque eu ensino há mais de 10 anos, e de 7 anos para cá, fora do ambiente institucional. O que você pega de gente perebenta, amargurada, estourada, e o cara não consegue assimilar na mente dele que uma coisa é Cristo, a outra coisa é o Cristo que ele criou para ele. Uma coisa é Deus, outra coisa é o Deus que ele criou dentro dele, e que é uma mentira, de ilusão. E quando o cara se desilude, ele traumatiza, ele fica duro, ele fica frio, ele fica cínico no mundo, ele perde a empatia com o outro ser humano, porque desilusão é uma coisa, parece difícil, e é difícil, mas é uma coisa maravilhosa, porque você estava iludido e se acordou, você se desiludiu. Obviamente que a desilusão, dificilmente ela acontece por uma reflexão, geralmente é na pancada que a gente acorda. Só que ainda assim é uma bênção. Eu estava conversando um dia num café, na inauguração de uma empresa com uma irmã querida, e ela falou assim, que ela passou uma situação difícil, que ela tinha ficado muito desiludida. Eu falei, que bom, né? Porque eu também passei por isso e foi dolorido, mas foi maravilhoso, porque depois eu vi o quanto eu estava vivendo iludido. Então, por si só, a desilusão não é ruim, por mais dolorida que ela seja. O problema é que, como você e eu estamos infantilizados, fragilizados, quando a desilusão acontece, você não assimila e separa as coisas, que aquilo só é o fim de uma miragem que você criou. Você transfere aquilo tudo para Deus e para a vida e se torna amargo, se torna duro, e se torna frio, e você não só desacredita do Deus que você criou para si, da instituição que mentiu para você, do padre, do pastor que é safado, você desacredita da vida, você torna amargo com a vida, você desacredita da paz, do amor, da misericórdia, daí você se torna uma pessoa ácida. Então, quando Jesus fala, olha, cuidado com esse tipo desse modo de enxergar a vida, quando o Evangelho me faz, olha, acorda, Evangelho não é isso, fé não é isso, crer não é isso, não é um capricho divino querendo falar, olha, se não for pensando igual eu fico bravinho com você. Não, é porque o teu e o meu coração não aguenta viver em mentira, sem se estourar no final. O meu e o seu coração não aguenta viver de maneira iludida, fantasiosa, correndo, mesmo que convicto e determinado atrás de coisas do lado de fora, como significado para a vida, sem se estourar no processo, sem se esburacar no processo. E você pode chegar no fim cheio da grana, mas um buraco dentro de si. Você pode chegar no fim, no cargo que você queria, com o corpo que você queria, com a mulher, com o homem que você queria, mas o relacionamento é horroroso, você olha para o espelho e tem vergonha do que você se tornou, ou você vira um psicopata frio, que não tem empatia do cachorro morrer do teu lado. Que é o que a gente falou no último encontro, você vai se desumanizando no processo. Então, mas existe um modo de crer, existe uma fé que eu preciso caminhar. E a gente viu que não tem nada a ver com isso, porque Hebreus capítulo 4 falando sobre fé,
o autor de Hebreus fala que aqueles que creem, que andam nessa fé, entram em descanso. Meu amigo, o que não tem dentro de nós é descanso. A gente está agitado, ansioso, explodindo, dando choque. Então, você pode estar ganhando dinheiro e sendo um homem de fé para quem olha de fora, mas dentro de você não existe pacificação nenhuma, não existe descanso nenhum. Então, onde está o erro? É em Deus, é em Cristo, ou é no meu modo de enxergar as coisas? Então, a cura para isso, para estancar aos poucos esse processo na minha vida, primeiro eu preciso reconhecer o que Jesus chama de fé, o que o Evangelho chama de fé. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção daquilo que eu não enxerguei ainda. E um pouquinho mais para frente fala assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe, mas a tradução mais correta é crer que Deus é. Deus é. E eu preciso, para eu entender de início o significado do que seja fé, eu preciso entender que não tem nada a ver com conquista para fora, não tem nada a ver com resultados visíveis, não tem nada a ver com alvos imediatos, mas primeiro, Romanos fala que cada um de nós carregamos, 12 versículo 3, uma medida de fé. E essa fé, ela cresce em nós conforme a gente vai acolhendo, por graça, a palavra que eu vou compreendendo e assimilando em Cristo. Ele fala assim: e a fé vem do ouvir a palavra. O que é ouvir a palavra? Ouvir um pastor chato na minha cabeça, um padre sem noção? Não, é quando eu acolho dentro de mim a palavra da vida. Tudo que é vida, tudo que promove vida, luz, misericórdia, a palavra de Deus em mim. E quando eu acolho, cresce fé em mim. Seja lendo as Escrituras, seja absorvendo e intuindo tudo que seja vida. Isso em mim brota fé, cresce fé. E como que eu entendo e compreendo isso de maneira mais sólida? Porque eu tenho o privilégio de saber sobre Deus, aquele que é, onde tudo existe nele, aquele que se encarnou, se fez homem. E quando eu observo e compreendo aquele que é e que se encarnou em Cristo, e vejo o modo que Deus age, trata, fala, age em Jesus, e eu tenho o privilégio de ter os evangelhos de maneira simples, sem complexidade, mas ver como que Jesus tratou a vida, e acolho isso sem loucura, sem customizar, ignorando coisa que eu não gosto, mas acolhendo isso na minha vida, mesmo que isso dê um tapa na minha cara, mesmo que isso me acorde na minha burrice, mesmo que isso diga que o que eu estou crendo é uma mentira, quando eu olho para o Evangelho encarnado em Jesus e acolho isso em mim, o que cresce dentro de mim é fé. Não é um sistema de crença maluco, não é uma customização aleatória, tem uma referência. Fé só é fé para a saúde humana quando ela tem uma referência. E essa referência se encarnou. Deus não foi filosofado, Ele se fez homem. Deus estava em Cristo. E a plenitude de Deus se revela em Cristo. Então, como que eu acolho a palavra da fé para o meu coração, para dar saúde para o meu ser integral? Olhando e acolhendo Cristo em mim.
mesmo que tudo que eu veja nele me faça ver a bagunça que eu tenho vivido, revele as mentiras que eu tenho assimilado, desmascare as crenças supersticiosas que eu ainda assimilo, porque digo para você, meu irmão, e digo com convicção que eu estou falando, a maioria daquilo que as pessoas chamam de fé em Jesus é mentira, porque de Jesus não tem nada a ver. Uma vez eu falando com um pastor amigo meu, indo para Florianópolis, ele, uma bomba relógio de angústia, e falando sobre Jesus, eu falei, eu via que ele estava quase morrendo, eu falei, cara, esse Jesus que você crê é um diabo, cara, está fazendo mal para a sua alma, está detonando o teu coração, porque uma das coisas que ele estava em crise, é porque como que ele podia ser de Jesus e estar com dificuldade financeira? Como que ele podia ser de Jesus e o trabalho dele não está fluindo do jeito que ele queria? E então o problema era o que Jesus... Eu falei, de Jesus não tem nada esse negócio, cara. Então as angústias que a gente carrega aí é porque a gente tem preguiça. A gente emprestou o nosso cérebro na mão do outro, fala, pense por mim e diga quem Jesus é para mim, porque eu tenho privilégio de olhar para os evangelhos e falar, olha, assim Jesus caminhou, assim Jesus tratou, assim Jesus cuidou, esse Jesus tratou, esse Jesus confrontou, e aquilo não é algo espetacular, mas o seu coração que tem uma medida de fé vai se energizando, vai amadurecendo, vai criando substância. E não somente isso, como eu preciso compreender o que Jesus chama de fé, mas eu tenho que ter a coragem de expor sem medo as mentiras que eu chamo de fé. Porque para eu me ver livre e ser saudável dessa fé contemporânea, adoecedora, que tem 3x4 seminário aí de coach e de monja e de não sei o que está cheio de coisa boa, mas cheio de droga também que as pessoas estão engolindo. Como é que eu sei? Porque eu olho para Jesus e vejo que não tem nada a ver com aquilo. E eu não posso só comparar o que os outros falam, eu tenho que comparar o que eu tenho crido. Será que essa crise fresca que eu tive hoje é crise de frescura imatura mesmo, ou é algo profundo? É só eu olhar para o Evangelho e eu vou ver que a maioria das crises que eu tenho é frescura, infantilidade, falta de virar homem, falta de virar mulher, falta de se encarar e falar, larga de ser fresco, que o mundo é assim para todo mundo. Vai para a rua, em casa você não vai conhecer ninguém. Vai procurar emprego que o telefone não vai tocar. A gente para de viver de miragens, de uma fé mentirosa, que expõe o teu coração a se esburacar no processo. Então eu tenho que comparar o que eu chamo de fé e o que eu crio como fé com o que o Evangelho me propõe como fé. É interessante quando você lê, se você já teve esse trabalho, se você lê Hebreus 11, que muitos estudiosos chamam a galeria dos homens e mulheres da fé. Depois você lê com calma, fala assim, pela fé, pessoas foram cortadas ao meio. Pela fé, pessoas foram chicoteadas, presas. Tem um negócio incoerente aí. Eu pensei que eles iam falar que ali a galeria da fé falava dos donos da Microsoft. Como que eu vou dominar Harvard? Como que eu vou para Oxford? Como que eu vou dominar Times Square? Não, está falando de gente que se lascou na vida, mas confiou até o fim. O coração dessas pessoas entenderam que fé, segundo Jesus, não é para ter, mas para ser. Vou falar de novo. Fé, segundo o Evangelho,
não é para ter, para conquistar do lado de fora, mas é para ser, para conquistar o lado de dentro. Fé neste mundo é fé para ser humilde num mundo arrogante. É fé para andar em amor num mundo de ódio. É fé para ser generoso num mundo avarento. É fé para ser doador num mundo que só pensa em si. É fé para ser pacificador quando o meu instinto é de gerar confusão. É fé para perdoar quando o meu instinto é para me vingar. Aí eu preciso de fé, amigo. Eu preciso confiar que Deus é, e que eu sou nele, e Ele é em mim, e Ele está comigo quando eu sinto, quando eu não sinto, quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando eu me arrebento, quando eu não me arrebento, quando eu estou no topo, quando eu estou no vale. Ele é e eu sou nele, e eu aprendo quem Ele é em Cristo. Paulo fala assim: Deus prova o seu amor por nós em Cristo, e é em Cristo que eu aprendo o amor dele por mim. E eu preciso crer nisto, em Deus que é e se revela em Cristo, para eu ter coragem de segurar o tranco quando eu quero me vingar. Ou só eu que quero? Quando eu tenho que ter coragem para ser pacificador, quando eu quero espalhar notícia ruim e gerar intriga. Ou só eu que tenho essa vontade? Eu tenho que ter fé para ser um generoso quando o meu instinto é da avareza. Eu tenho que ter fé para perdoar quando eu quero cair para as cabeças, quando eu quero ficar amargurado, quando os meus sentimentos não assimilam o perdão ainda, mas eu decido em fé perdoar, porque eu não sou uma criança guiado pelas minhas emoções. Então eu não sinto vontade nenhuma, eu não sinto Deus, eu sinto raiva, mas eu sei, eu tenho uma certeza do que Deus é e é em Cristo, e Ele me ensina que vida acontece no perdão. Então, em fé, eu decido perdoar, mesmo que tudo em mim diga não. Isso é caminhar em fé. Eu decido amar o meu inimigo, não é porque eu tenho um arrepio fresco ao respeito dele, mas eu decido, mesmo que o meu instinto seja dar um murro na cara dele, eu vendo ele com sede, eu dou água, eu vendo ele com fome, eu dou comida. Por quê? Mas eu não senti Deus aqui, eu não arrepiei, as minhas emoções não me encorajaram, mas existe em mim fé sobre o que Deus é e o que Deus chama de vida, e onde o meu coração vai provar vida. Se eu quero viver o que Deus chama de vida, eu tenho que viver em fé. Então eu tenho que entender o que Deus chama de fé, o que Deus chama de vida, e caminhar nisso, sentindo, não sentindo, com arrepio, com relâmpago ou com tapa na nuca, mas eu o faço, porque eu escolho. Isso vai fazer com que todo mundo sorria para mim? Provavelmente não. Mas isso vai aos poucos, meu irmão, solidificando, mas não no sentido de dureza e frieza, mas criando estruturas no seu ser. A sua rocha, a sua casa existencial vai se firmando na rocha. Daí você pode falar como Paulo terminou ali a vida dele, preso, e ele escreve aos Filipenses falando assim: olha, porque a fé contemporânea fala, eu posso. A fé, segundo Jesus, fala, eu posso, mas eu posso nele, e nele eu posso passar fome. Leia lá em Filipenses 4. Nele, em fé, eu posso passar dificuldade, posso passar abundância sem achar que eu sou o cara, e posso passar dificuldade sem achar que eu não valho nada. Nele eu posso ser perseguido, nele eu posso passar
privações, daí ele conclui: eu posso todas as coisas. Não é aquela frasezinha de carro, de gente que coloca no carro, bateu ali e já entra em crise. Ele fala: perdeu a fé. Não, amigo, ele não perdeu fé nenhuma, porque ele não tinha fé de nada, ele tinha crença. A maioria das pessoas que você fala perdeu a fé, não tinha fé nenhuma, tinha crença. Tinha essa fezinha contemporânea de Nutelinha, que é o que habita na maioria do coração de nós aqui. Mas fé, Romanos fala que essa fé se fortalece na tribulação. Eu estou desejando mal? Não, só estou constatando que coisa ruim acontece com todo mundo. Isso, o Evangelho fala que eu não posso conquistar nada, que não posso ter nada. Não é nada disso, meu amigo. Queira um bom emprego, tenha o seu carro, o seu apartamento, mas isso não pode significar nada dentro de você. Porque quando a sua existência for motivada por conquistas, você está no caminho do esburacamento do seu ser. Você pode ter 30, 40, 50. Digo para você, em nome de Jesus, o seu caminho é de esburacamento do seu ser. Agora, contrário disso, se você compreender que fé é para ser, e eu sou naquele que é, uma referência daquele que é, do lado de fora tem hora que eu tenho, tem hora que eu não tenho, mas isso não significa nada. Não significa nada. Mas caminhar assim é preciso fé, porque está todo mundo te chamando de panaca, está todo mundo te chamando de boba. A pessoa ali te fez mal e você perdoou, não se vingou. Está te chamando de trouxa, que todo mundo vai por aí, você não vai. Esse é o caminho mais fácil. Aí é que diferencia fé de gente adulta de crença de criança. E fé só cresce em nós assim. E ela só cresce em nós também pela prática. É no confiar, crer no que o Evangelho me diz, eu aprendo em Jesus, e praticar. Eu confio e pratico, isso vai amadurecendo em mim. Vai amadurecendo em mim. Amém? Ficou uma dúvida? Deus abençoe vocês. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança.